estamos no mês de novembro de 2018 e a área técnica da saúde do homem hoje vai disponibilizar uma aula sobre o câncer de próstata. Quais são as orientações do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde, tá? O meu nome é Marcos César Martins de Castro, eu sou médico geriatra e técnico da saúde do homem aqui da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens no mundo e o quinto em taxa de mortalidade. Ele só perde para a incidência para o câncer de pele não melanoma, que é o câncer mais comum tanto no homem quanto na mulher. No Brasil é o segundo em mortalidade, ele perde para o câncer de pulmão. Então a próstata, como ela é uma glândula exclusiva do homem, ela vai ter uma alta incidência, mas normalmente a maioria dos casos é de um crescimento muito lento. Então vai ter muitos homens portadores dessa patologia, mas com a taxa de mortalidade um pouco menor. O câncer de pulmão, ao contrário, ele não tem essa incidência, mas ele tem um alto grau de letalidade. Como todos os tipos de câncer, a mortalidade com o câncer de próstata aumenta com a idade. E no Brasil observa-se um aumento das taxas de incidência ao longo dos anos. Com relação à epidemiologia, nós temos que levar em conta que o Brasil é um país que está envelhecendo. A expectativa de vida da população brasileira está envelhecendo. Então, com isso, existe um maior número de pacientes que podem estar expostos a essa patologia. Com a melhoria da qualidade dos sistemas de informação, nós também temos um maior diagnóstico, e esse diagnóstico ele é informado para os sistemas de informação. Tá? Então, com isso, a incidência ela é melhor conhecida. A maior disponibilidade dos métodos de diagnósticos e o aumento sobre diagnósticos é associado também à disseminação do rastreamento. Claro que quando a gente melhora o acesso da população aos serviços de saúde, existe um maior rastreamento e, através desse maior rastreamento, vai aumentar a incidência da detecção dessa patologia. Em 2018, a estimativa de novos casos de câncer de próstata no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, seriam de 68.220 novos casos. Tá? Em 2016, que é o último número disponibilizado pelo DataSUS do ano de 2016, nós tivemos 154 mortes pelo câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer ele prevê que em 2018 nós temos 630 novos casos desse tipo de câncer, tendo uma taxa bruta de 38,39 a cada 100 mil homens, e com incidência com a taxa maior dentro da capital de 220 novos casos desse tipo de câncer. E os fatores de risco? O principal fator de risco é a idade. Tá? O gênero não, porque ele é uma glândula específica do homem. Então a idade, 3/4 do tipo de câncer, ela vai acontecer em homens a partir dos seus 65 anos. O crescimento desse câncer, ele não chega a dar sinais inicialmente e muitas vezes ele não ameaça a saúde desse homem. Se a gente imaginar como, por exemplo, um homem que faz um diagnóstico aos seus 80 anos de um câncer de próstata inicial, muito provavelmente esse crescimento vai vir muito lentamente e ele vai vir ter o seu óbito de outra causa e não da causa do câncer de próstata. Alguns fatores de risco são muito importantes, principalmente a história familiar. E quando principalmente pai e irmão, quando acontece antes dos 60 anos, tá? Porque pode ocorrer algumas mutações específicas em alguns genes específicos que aumentariam aí
essa incidência. Quando a gente pensa, quando a gente fala em câncer, a gente tem que esclarecer alguns termos, tá? Tanto porque a gente tem uma alta incidência dele, tem uma alta mortalidade, tá? Principalmente aqui no Brasil, é o segundo maior taxa de mortalidade. É um debate mundial se a gente deve fazer o rastreamento ou a detecção precoce desse câncer. E isso na verdade é uma discussão das estratégias de controle. E atualmente não é possível determinar com precisão qual será a evolução dos casos detectados no rastreamento aberto. Tá? Lembrando que o rastreamento é quando nós vamos atrás de homens que não tenham sintomas nenhum e realizamos os exames para a detecção desse câncer. E a detecção precoce é quando nós utilizamos tanto fatores de risco quanto exames em homens que possuam fator de risco, que possuam sintomas, ok? Uma pergunta muito comum é como é que a gente faz a prevenção do câncer. No Novembro Azul existem muitas campanhas que dizem, olha, vamos prevenir o câncer de próstata. Na verdade não é uma prevenção, é uma detecção precoce. A prevenção do câncer de próstata, ela não existe uma forma específica, tá? Mas sim um conjunto de hábitos que ajudam a diminuir a incidência, né? Melhorar o estilo de vida, né? Ter um estilo de vida mais saudável, incluindo a alimentação balanceada, atividade física regular e a cessação do tabagismo, não fumar, ou se for tabagismo, a cessação do cigarro, tá? Então, quando a gente pensa em prevenir câncer de próstata, não é aos 60, 65 anos ou aos 50. Essa prevenção ela vem de muitos anos antes. Todos os ciclos de vida eles estão envolvidos. Se você tem um estilo de vida saudável quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é um adulto jovem, isso vai ajudar que no futuro a chance de você ter esse câncer ela seja menor. Então, então a gente já conversou sobre prevenção, né? E quais são os exames hoje disponíveis para a detecção desse câncer? Até o momento, nenhum teste mostrou-se 100% específico, tá? Para a detecção, né? A gente não tem nenhum teste 100% adequado a identificar precocemente, com precisão, o câncer de próstata nos homens sem sintomas. O Ministério da Saúde ele adota junto à mesma conduta da Organização Mundial de Saúde e a mesma conduta do Instituto Nacional do Câncer, que é o não rastreamento aberto para o câncer de próstata, ou seja, a realização periódica de exames em homens sem sintomas. O que ele recomenda é o diagnóstico precoce. Deve ser ofertado aos homens com sintomas urinários alguns exames iniciais, como o exame de PSA, o exame do toque retal, que é um exame físico, e até mesmo a biópsia e o ultrassom, tá? Às vezes a combinação entre PSA e ultrassom, às vezes não é necessário fazer o toque e o PSA, às vezes não é necessário. Então, o ponto mais importante é que a decisão de que tipo de exame vai ser realizado, que tipo de exame físico vai ser realizado, isso é dentro da consulta com o seu profissional de saúde. Nós no Novembro Azul, aqui da Secretaria, nós enfatizamos muito para a população e para os municípios em que o homem ele não deve cuidar só da saúde só em novembro, né? Ele deve cuidar de novembro a novembro. Que o cuidado da saúde do homem ele deve percorrer todos os ciclos de vida, na infância, no adulto jovem, né? O idoso, todos os ciclos de vida estão interligados. E que ele deve, então, em cada ciclo de vida desse, ele deve procurar as unidades de saúde para que, junto com o profissional de saúde, seja feita a avaliação de quais exames são necessários para cada época da vida, tá? Nesses casos, o diagnóstico deve ser feito quando o homem apresenta sintomas, ele deve ser feito da forma mais rápida possível para que, se o caso der positivo, o tratamento seja logo iniciado.
O PSA é um exame de sangue que é comumente usado para detectar um possível câncer de próstata. Os níveis elevados de PSA eles podem indicar, não é 100% específico, eles podem indicar a presença do câncer, porque ele também está presente em outros, ele também pode estar elevado em outros problemas comuns não relacionados com o câncer, tá? Como o aumento da próstata, que é conhecido como a hiperplasia benigna prostática, a inflamação da glândula da próstata, também conhecido como prostatite. Então, às vezes, um PSA elevado não quer dizer que seja câncer. Precisa, novamente eu reforço, precisa passar por essa avaliação do profissional de saúde, e depois dessa avaliação é que vai ser dado o encaminhamento para novos exames, para novos tratamentos. Então, aqui está nesse quadro, estão os graus de recomendação, né? E a sugestão para a prática, né? O grau ele vai de A a D. Então, a definição do grau recomenda que se ofereça o serviço, pois existe extrema certeza de que o benefício é substancial. A sugestão para a prática é oferecer e prover esse serviço para todos. O grau B recomenda-se que se ofereça o serviço, pois existe moderada certeza de que os benefícios variam de substanciais a moderados. Então, a sugestão é que se ofereça e prova esses serviços para a população. Grau C, recomenda-se contra a oferta rotineira do serviço. Pode ser considerada a oferta de serviço para pacientes individuais. Existe substancial a moderada evidência de que o benefício é pequeno e às vezes o prejuízo pode ser maior do que o benefício. Então a gente oferece ou prova esse serviço somente se tiver outras considerações que vão ser avaliadas durante a consulta, né, com o profissional de saúde. E a D recomenda contra a oferta de serviço e existe moderada muito certeza de que o serviço não traz benefício ou que os danos superam os benefícios. Então é desencorajado a prática desse serviço. Então o rastreamento, né, que é aquilo que a gente conversou um pouco antes, que é o rastreamento aberto para todos os homens, sem levar em conta a faixa etária, fator de risco, sintoma ou não. Então, a aplicação de exames em indivíduos saudáveis sem sinais ou sintomas da doença, com o objetivo de detectar a doença em fase pré-clínica. Um dos principais temas, e é uma discussão mundial, não é aqui só no Brasil, tá? É a implantação ou não de programas de rastreamento, por forma da oferta do PSA e do toque retal para todos esses homens. Então, segundo o INCA, o grau seria grau D, tá? Nos Estados Unidos, o SPSTF, que é a força-tarefa, né, que faz o controle do que deve ser ou não ofertado para a população, ela é grau D para grau C entre homens a 55 a 69 anos e grau D em homens acima de 70 anos. Tá? Aí está o endereço na web para quem quiser consultar. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que os homens a partir de 50 anos eles devem conversar com seus urologistas, né, com seus profissionais de saúde, sobre os exames de detecção precoce do câncer, e que os homens com fatores de risco, isto é, câncer de próstata na família, negros, obesos, devem fazer essa consulta aos 40 ou aos 45 anos. Em 2012, publicou essa resolução da não recomendação do rastreamento. O simpósio de câncer geniturinário, um estudo mostrou que houve um aumento de 3% ao ano no diagnóstico de tumores intermediários de alto risco. Tá? Por isso, dessa discussão, né, se deveria se fazer o rastreamento e não a detecção precoce. E outro estudo de 2015 mostrou que a redução no número de diagnósticos de tumores agressivos. Okay? O INCA em 2018, ele mantém, está no site do INCA, ele mantém a sua posição de não recomendar os programas de rastreamento do câncer de próstata
E os homens que, durante uma consulta, eles demandarem, né, eles questionarem a realização dos exames de rastreamento, eles devem ser informados sobre o risco e benefício associados a essa prática e discutir com o seu profissional de saúde sobre esses riscos e benefícios. Os riscos, eles incluem o resultado falso positivo, né? Por exemplo, o PSA alto, e na verdade ele pode ser devido a uma prostatite, uma hiperplasia benigna prostática, pode ser o andar de bicicleta, né? Que existe uma compressão que pode da próstata que pode elevar esses níveis. O rastreamento é positivo, mas a confirmação do diagnóstico através da biópsia é negativo. Altos níveis de PSA, eles não necessariamente determinam a presença de câncer, né? Como eu falei, ele pode ser devido a prostatite, hiperplasia, lesões traumáticas. Os resultados falsos positivos, eles podem causar ansiedade, né? Você está com um exame que pode levar a um diagnóstico. Então, entre os homens familiares, realizar exames mais invasivos, como a biópsia, né? Que podem trazer riscos, como dor, sangramento, infecções no local. O sobrediagnóstico, que ocorre quando o câncer que não evoluiria clinicamente, não causaria problemas ao homem, é encontrado no rastreamento. Então, é aquele caso daquele senhor de 80 anos, que ele é diagnosticado com câncer, mas aquele câncer ele não evoluiria, não traria maiores consequências à saúde, porque teria um crescimento muito lento. E em muitos casos o PSA pode detectar ele pode detectar o câncer em homens que não chegaria a comprometer a sua saúde, né? O excesso de diagnóstico leva a exames de acompanhamento e tratamentos necessários. Então, às vezes se expõe homens que não apresentam nenhuma clínica, né? São homens clinicamente sadios, a risco decorrente dos tratamentos, tá? E os riscos sobre tratamento são a disfunção erétil, né? Por conta da cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, a incontinência urinária, tanto na cirurgia quanto na radioterapia, e problemas de intestino, né? Que a radioterapia pode fazer aí lesões actínicas, que são lesões tipo uma queimadura, né? No intestino, e o risco muito pequeno de morte durante a cirurgia, né? E outras complicações. Existe também o risco do falso negativo, né? O câncer de próstata não é detectado durante esse rastreamento. O câncer de próstata ele produz alterações que podem ser detectadas no exame de toque retal. No entanto, não se pode excluir a possibilidade de tumor, mesmo uma glândula aparentemente normal ao toque, porque no toque você consegue perceber essa próstata, mas não ela como um todo, né? Tanto o teste PSA quanto o toque retal, eles podem produzir testes falsos positivos quanto falsos negativos. E aí essa especificidade e essa sensibilidade ela aumenta muito quando o homem ele tem sintomas, né? Então aqui está as evidências de malefício do rastreamento do câncer com o PSA, tá? Com as porcentagens. A Sociedade Brasileira de Urologia e diversas sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa recomendam, a partir de 50 anos, seja orientado sobre os riscos e os benefícios para que se possa decidir sobre a realização do teste. Então, reforço, e mais uma vez, como é importante que o homem procure as unidades de saúde para que ele precise realizar os exames para cuidar da sua saúde como um todo, né? Ele precisa ter orientações sobre hábitos saudáveis, sobre alimentação saudável, sobre atividade física, sobre parar o tabagismo, acessar o tabagismo. Ele precisa, dependendo da sua idade, fazer exames básicos, como os exames de glicemia, para colesterol, precisa saber como é que está a sua pressão arterial, né? Saber como é que está, se é sedentário, né? Se está sobrepeso, acima do peso. Então, é um conjunto que eu sempre gosto de reforçar, que esse homem ele tenha como novembro, como uma data importante de lembrar, mas que ele não deixe para cuidar da sua saúde só em novembro, tá? Ele cuida da sua saúde no ano todo, ele tenha a autorresponsabilidade com
com a sua saúde, com o seu corpo, que ele questione o seu profissional de saúde que o acompanha sobre a necessidade de fazer determinado exame, de fazer determinado PSA, que ele conheça a sua história familiar, né? Então, algumas recomendações, diante da não recomendação de rastreamento aberto para todos os homens, o que é possível fazer para o controle da doença? É importante que os profissionais de saúde eles estejam capacitados, né? Eles precisam saber dos fatores de risco, né? Com que idade, quais são os sintomas. Então, os profissionais de saúde devem conhecer os sinais e sintomas de alerta da doença, orientar a população quanto a providenciar o diagnóstico e o tratamento com agilidade. A organização da assistência, né? Então, a organização de saúde em nível federal, estadual, municipal, né? Para garantir o acesso aos homens com sinais e sintomas urinários, desde a atenção primária, né? Até a entrada nos planos de oncologia, para que isso seja realizado o mais breve possível. É essencial assegurar a referência para as unidades secundárias, para confirmação diagnóstica dos casos suspeitos, né? Nós temos aqui um fluxograma depois do plano de oncologia aqui do estado de Alagoas, que facilitou muito essa referência. Os casos sintomáticos devem ser priorizados em relação aos identificados no eventual rastreamento. O esclarecimento da população, né? Os homens que demandarem espontaneamente, eles devem ser esclarecidos sobre os benefícios e os riscos de determinado exame, né? De determinado procedimento, para que essa decisão seja tomada em conjunto. Os sinais e sintomas importantes, né? Quando é que esse homem deve procurar as unidades de saúde, como uma diminuição de jato urinário, sangramento na urina, dor a urinar. Não realizar campanhas, né, para convocar todos os homens assintomáticos para realizar rastreamento, PSA e etc. Né? Depois de detectado, né, a partir de uma suspeita, o paciente realmente ele precisa de uma agilidade nos serviços de saúde, né? Os serviços de saúde estão habilitados na alta complexidade aqui em Alagoas, são os ANACONs e os CACONs. Os serviços especializados de média e alta complexidade devem oferecer exames para uma confirmação diagnóstica, né, no tempo oportuno. As unidades de alta complexidade também devem garantir agilidade no tratamento dos casos confirmados, uma vez que o intervalo de tempo entre essas etapas influenciam diretamente no prognóstico. O procedimento de biópsia de próstata é um procedimento que consta, né, no Sistema Único de Saúde. Ele deve ser garantido, né, pela regulação do Estado e dos municípios. Então, como consideração final, tá, eu gostaria de reforçar que atualmente o câncer de próstata, o INCA, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, ele não recomenda o rastreamento populacional desde 2002. Ele ratificou seu posicionamento em nota técnica publicada em 2013 e reforçada em 2017, né? Nós encontramos todas essas notas técnicas no site do INCA. Nós devemos acompanhar os estudos de rastreamento, né, mundiais que ocorrem, com a evolução dos cuidados da saúde, da medicina, com novos tratamentos. Muito provavelmente a gente vai sair de detecção precoce para rastreamento, né? Os homens que demandarem espontaneamente, eles devem ser esclarecidos sobre riscos e benefícios. Os gestores devem organizar sua rede de serviços para confirmação diagnóstica, o tratamento seja realizado com qualidade e em tempo oportuno, né? Nós temos os informativos do INCA, detecção precoce, tem uma cartilha só sobre câncer de próstata. A detecção precoce é um informativo de 2014, um novo que foi no ano passado, em 2017. Os dados disponíveis estão a gente deve conhecer o sistema de informações, né? Aqui estão algumas páginas que a gente encontra na web, que a gente pode se manter atualizado.
E na área de saúde também é uma orientação, um conselho que a gente sempre tem que estar sabendo das novas diretrizes, de nossos encaminhamentos. Eu gostaria de agradecer a todos. Estamos aqui na área técnica de saúde do homem à disposição. A Secretaria de Saúde, nós vamos realizar sempre esse trabalho de esclarecimento, né, de atualização científica, e mais uma vez obrigado.